sejam bem-vindos à nossa aula digital 8, parte 4. Nesta aula, vamos estudar proporcionalidade entre segmentos de reta. O que vamos aprender nessa aula? Primeira seção, vamos entender o que é uma proporção, segmento de reta. Segunda seção, como saber se os segmentos são proporcionais? Terceira seção, faça um treino e faça você. E quarta seção, divirta-se com a matemática. Você já aprendeu que proporção é a igualdade entre duas razões equivalentes e tem como propriedade o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Observe o exemplo. 5 vezes 24, 120. 2 vezes 60, também 120. Portanto, as duas razões, 2/5 e 24/60, são proporcionais. Você quer saber o que é um segmento de reta? Muito bem, mas antes você deve saber o que é uma reta. Retas são figuras geométricas primitivas formadas por conjuntos de pontos. O fato de serem primitivas significa que não existe uma definição para elas. Contudo, aceitamos que retas são linhas que não fazem curva. As retas são infinitas. As retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto e devem ser desenhadas com setas para os dois lados, indicando que não possuem fim. Já os pontos da reta são indicados por letras maiúsculas. E o que é uma semirreta? As semirretas são retas que possuem início, mas não apresentam um fim, ou seja, elas são ilimitadas apenas em um dos sentidos. São representadas com uma seta acima das letras, a qual indica a direção da semirreta. Chegamos agora no segmento de reta. O que é o segmento de reta? O segmento de reta é uma parte da reta que possui início e fim, ou seja, dois pontos A e B, onde A é a origem e B é o final do segmento. Os segmentos de retas são finitos. Segunda seção. Como saber se os segmentos são proporcionais? Agora vamos fazer um exemplo. Ivo sai de casa e percorre o trajeto até uma fábrica para entregar uma encomenda, sabendo a distância de 3 trechos dessa estrada. 3 km, 7 km, 6 km. Sua mãe perguntou-lhe quanto media a última pista que levava até a fábrica. Ivo não conseguiu responder, mas sabia que as medidas eram proporcionais na ordem que se apresentavam. E prontamente disse a medida correta para ela. Qual foi a medida que Ivo calculou para o último trecho da estrada? Ivo sabia que as medidas eram proporcionais, então montou as razões. 3 está para 7, assim como 6 está para x. Dessa forma, ele aplicou a propriedade das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Montou uma equação e obteve o resultado 14 quilômetros. 3 vezes x é igual a 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42, que dividido por 3
dá 14 quilômetros. Então, o último trecho mede exatamente 14 quilômetros. Terceira sessão. Faça um treino e faça você. O foguetinho Space 4 fará uma viagem espacial passando por 2 planetas. Para isso, percorrerá alguns trechos. O primeiro mede 5 unidades espaciais, o segundo 9, o terceiro 10, mas o astronauta não consegue saber quanto mede o último trecho da viagem. Sabendo que as medidas são proporcionais, vamos ajudá-lo a encontrar a medida do último trecho da viagem? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Portanto, 5 vezes x é igual a 9 vezes 10. 9 vezes 10, 90. 90 dividido por 5, 18 unidades espaciais. Esse é para você fazer sozinho. Calcule o último trecho do nosso foguetinho Star 4. Esse próximo problema, leiam com muita atenção. Claro, pausando o vídeo. É muito fácil esse problema. Procure sempre uma ocupação. Quando o tiver, não pense em outra coisa além de procurar fazê-lo bem feito. Quem disse essa frase? Tales de Mileto, um filósofo matemático. E quando que ele falou isso? Há 645 anos antes de Cristo. Agora é hora da diversão. A matemática pode ser muito divertida. Jogue barrinhas coloridas atrapalhadas no Clubes da BMEP. Nossa próxima videoaula, Teorema de Tales.